Nesse segundo dia de comemoração dos 70 anos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, nós estamos com as rodas de conversa que estão acontecendo, e a Gladys Pedersen de Oliveira, representante lá do Rio Grande do Sul, acabou de participar e colocando a participação naquela altura de o Francisco Spinelli, que teve como vencedor a tese que ele havia proposto no Congresso, mas que depois de todas as conversas que acabaram acontecendo paralelamente ao Congresso, ele abre mão da sua convicção em função do que a FEB estava propondo e que acabou se transformando no chamado Pacto Áureo. Então, senhora Gladys, a senhora tem uma visão a respeito dos motivos que o teriam levado a essa modificação na sua forma de pensar? Em primeiro lugar, é interessante que não era o Spinelli sozinho, né? Havia toda uma equipe lá no Rio Grande do Sul, o Roberto Pedro Michelena e outros companheiros com ele, né? Importantíssimo, inclusive Felisberto do Amaral Peixoto também veio, né, quando houve a reunião na FEB. Naturalmente que eles trouxeram naquele entusiasmo do primeiro encontro, né, do primeiro congresso de unificação espírita do Brasil, aquele entusiasmo de achar os caminhos melhores. E como lá no Rio Grande do Sul já havia feito a experiência, já estava muito bem estruturada a federação, as casas todas estavam adesas, havia esse contato, né, com as casas, essa presença, e eles sentiam esta falta da FEB, né, a incapacidade da FEB por ter assim, toda aquela grandiosidade da tarefa da divulgação do livro, né, e fazer todo esse trabalho, né, de divulgação da obra de Kardec, da obra do Chico Xavier, de outros médiuns extraordinários. Então, eles sentiam que a FEB não teria estrutura, da forma como ela estava, de fazer esse trabalho, de ir nas localidades, no caso de ir nos estados, e conversar com as federativas estaduais. Então surgiu essa ideia da Confederação Espírita Nacional. Mas depois, né, no passar do ano, eles tinham um ano para resolver esse problema. Nesse passar de tempo, foi o pessoal aqui do grupo aqui de São Paulo, foi a própria FEB em Porto Alegre, foi o nosso amigo Leopoldo Machado, outros companheiros, discussões, né, conversaram, talvez até a espiritualidade se manifestando, porque o Spinelli tinha uma excelente mediunidade, trabalhavam nos grupos mediúnicos, né, especialmente no Instituto Espírita Dias da Cruz. Então, havia toda uma outra configuração, houve uma interferência espiritual muito grande, e isso ele relatava. Isso ele deixou também relatado nas suas memórias, lá na revista Reencarnação. Então, houve também uma interferência espiritual, mostrando que a unificação tinha que se fazer em torno da FEB. E aí, então, ele modifica essa proposta. Quando eles vêm para o Congresso, para o segundo Congresso Pan-Americano, da CEPA, né, que se reunia no Rio de Janeiro, vieram toda a equipe de lá. E todos se encontraram de novo, São Paulo, todos os estados que tinham participado um ano antes. Então, eles percebem que há uma pressão, inclusive, da espiritualidade. E não existe, como o Helenir estava dizendo, né, agora na roda de conversa, não existe o acaso. Então, houve, por exemplo, o Roberto Michelena, o general, ele diz, olha, a gente foi sendo encaminhado, foi sendo intuído, foi sendo reunido, e aparecia saímos do hotel, encontramos aquele outro e tal, e o Lins de Vasconcelos não tinha a chave, tinha que ir para dentro de uma instituição, e o Lins acabou não estando com uma chave para abrir a porta. Eles se reúnem na praça. E ali o Lins de Vasconcelos é que vai fazer, então, a ligação entre esse grupo, né, o próprio grupo aqui do Rio Grande do Sul, com a Federação Espírita Brasileira. E quando eles chegam para a reunião, eis que o nosso irmão Vantuíla apresenta um projeto pronto.
pronto, né? Que, de certa forma, no momento, né, vamos dizer assim, vinha ao encontro do que se queria, né? Abrindo mão daquela postura mais firme, né, mais ideológica, de supremacia, não, abrindo mão, descendo, acordando, né, concordando com a formação do Conselho Federativo Nacional, e já ali começaram a ver como é que ia ser a reunião desses outros 11 estados que não estavam participando, né, que tinham sérias divergências, inclusive, em relação à Federativa Nacional, a FEB. Então, quer dizer, por esses motivos todos, né, eles mudam, né, e Spinelli, com esses outros grandes companheiros, vão fazer essa caminhada, né, nos 11 estados, depois, Leopoldo Machado coordenando, Spinelli, porque eles tinham sérias divergências, eles não estavam assim, cada um tinha os seus pontos de vista, e o Spinelli tinha divergências com alguns também, como o Leopoldo Machado também não aceitava, não era aceito assim pelo movimento espírita oficializado, né? Ele tinha os seus percalços, faziam trabalhos paralelos à Federação Espírita Brasileira, mas faziam com amor. Posso fazer uma especulação? Sim. Há uma corrente também no movimento que fala que, justamente por ter sido junto com o Congresso da CEPA, e a CEPA advogava algumas teses com relação à questão da religiosidade, do Evangelho, e talvez a FEB, como especulação, porque nós não estávamos lá presentes, mas talvez a FEB tenha usado esse argumento para o grupo em se unir para que o Espiritismo não consentisse nessa tese que a CEPA estava divulgando naquela ocasião. Talvez isso possa ter influenciado na decisão do grupo? Provavelmente influenciou. Eles se deram conta ali que se dividissem, né, se formasse um outro grupo, ia ser muito mais difícil fazer a unificação dos espíritas. Então, pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela harmonia, né, eles aderiram a esse momento de concórdia. Eu acho que foi um momento muito rico, né, de entrosamento com a espiritualidade, muito grande, e que garantiu, né, que a posição dessa instituição venerável, que é a FEB, garantiu a sua grande tarefa de ser realmente a entidade máter, né, do movimento espírita do Brasil. E com relação à questão da visão rustanguista da FEB, como naquela época o Spinelli e o seu grupo viam, isso era importante para eles ou não era determinante para que a união pudesse acontecer? Eles não concordavam. Isso é um ponto, o Rio Grande do Sul nunca concordou. É um ponto que é assim firme, né? Firme. A ideia rustanguista nunca passou, nem os livros que a FEB editava de Rustang eram levados para o Rio Grande do Sul. Isso era um ponto fundamental. Não se via. Eu, por exemplo, me criei no movimento espírita e nunca vi um livro de Rustang lá no Rio Grande do Sul. Isso é coisa importante, né? Então, quer dizer, a firmeza deles nesse ponto era muito grande. Eles tinham plena consciência disso aí, né? E uma das divergências, provavelmente, né, que estava levando essa divisão e a criação da Confederação Espírita Nacional, justamente uma das bases também está em cima dessa adoção, né, que a FEB tinha. Bom, e finalmente queria também aproveitar a oportunidade, como a senhora mesmo colocou, da questão da educação espírita, que vocês também acabaram, sem o apoio da própria FEB, realizando a nível nacional, e como a senhora relatou, até com a participação de pessoas que nem conheciam pessoalmente aquelas que estavam realizando esse trabalho. Isso foi um ponto de discórdia, de enfrentamento, ou simplesmente era um trabalho que vocês julgavam que era para ser realizado? Não era um ponto de discórdia. Por exemplo, a Cecília Rocha, que nós convivemos muitos anos com ela, inclusive eu escrevi a história de vida dela, fiz a biografia, ela jamais afrontou a FEB. Ela tinha uma veneração pela FEB, um respeito muito grande, mas o que ela ouvia era o chamamento do trabalho, né? Ela era educadora por excelência, né? Adepta de Pestalozzi, adepta de Allan Kardec. Então, assim, ela tinha muita clareza de Jesus. Ela tinha muita clareza que este era o caminho. Isso era o ponto fundamental. E a gente tem hoje as informações, através de mediunidades, né, que ela veio para esse trabalho. A Cecília veio para esse trabalho. Então, ela foi educada na espiritualidade,
por Emmanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, que são os espíritos que se responsabilizam pela evangelização no Brasil e no mundo. Ela foi preparada, e segundo Divaldo, ela foi preparada lá, e ela veio com a tarefa. Então, a pessoa, quando vem com a tarefa, ela não se amarra, ela sai, ela vai, se ela encontra apoio, e no caso ela teve, porque lá no Rio Grande do Sul, 10 anos antes, quando surgiu o Centro de Preparação de Evangelizadores, foram produzindo material. Foram produzindo apostilas importantes sobre psicologia, a doutrina espírita, didática, a psicologia infantil, material didático. Então, quer dizer, o evangelizador, o espírita, quando participava do curso, que levava uma semana, às vezes manhã, tarde, noite, não era assim, de uma hora para outra. Ele saía com uma pasta, com tudo. Ele saía com a base, com as histórias que podiam ilustrar os planos de aula, como se formava um plano de aula, como se criavam os materiais. Era uma coisa muito rica, e não era assim a Cecília sozinha. Formou-se uma equipe interestadual, né, de pessoas de vários estados que estavam imbuídos da ideia, conscientes, se reuniam. Tanto é que a Cecília, antes de ir para a FEB, ela participava, a Maria Cecília Paiva, que era a diretora do Departamento de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, chamava a Cecília. A Cecília vinha de 15 em 15 dias, mesmo trabalhando na FEB, na FERGS, né, diretora do DIGE, ela vinha de 15 em 15 dias para o Rio de Janeiro para trabalharem no currículo para as escolas de evangelização. Vinha a Cecília, vinha a Maria da Paz, de Paraná, vinha os companheiros aqui de São Paulo, vinha da Bahia, a Anália Celes, e outros companheiros vinham, o Palhano Júnior, do Espírito Santo. Então, assim, esse grupo, umas 10, 12 pessoas se reuniam na sede da FEB para fazer o currículo. Isso na década de 70. Não é um trabalho qualquer. Em 77 é quando a FEB encampa esse currículo, né? E em 80 a Cecília vai para a FEB em Brasília substituir a Maria Cecília Paiva, sim, que por idade não podia mais continuar. Então não houve divergências. Isso, mesmo não se concordando ninguém com a questão Rusteic. Ninguém concordava. Nem a Cecília. São experiências como essa que fazem a gente ver o movimento graçando aí da melhor maneira possível, principalmente na área da educação, que é a nossa doutrina por excelência, né? Eu tive inclusive a oportunidade de ser evangelizado também pela Luísa Peçanha de Camargo Branco, que participou da caravana de fraternidade. Sim, sim. E a senhora, como educadora também de profissão, é um trabalho muito grande. Eu agradeço a participação mais uma vez de vocês lá do Rio Grande do Sul na sua presença. Muito obrigada. Nós que agradecemos e estamos muito felizes de estar participando. Tá bom. E depois da roda de conversa dessa manhã, nós estamos com o Olenir Teixeira, que é o vice-presidente de unificação lá do estado de Santa Catarina, e que na sua fala, na sua explanação dessa parte da manhã, na comemoração do aniversário de 70 anos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação, nos trouxe também a visão de que, como nós sabemos, não só no mundo encarnado, mas também no mundo espiritual, as coisas se passam também com uma programação. E eu perguntaria para o senhor se, como aqui também existem as divisões, existem as visualizações de diferentes maneiras, como o senhor vê lá no mundo espiritual essas mesmas separações, essas mesmas formas de pensar, que estariam elas contribuindo para o movimento, e de que maneira nós encarnados acabamos por interpretá-las dessa maneira. É um prazer falar com o senhor Olenir. Prazer é nosso, agradecemos essa possibilidade de participação, né, do Brás aqui, e aí estamos realmente contribuindo de alguma forma pequena, né, com esse evento tão importante aí, 70 anos de unificação em São Paulo e no Brasil, né? Pois bem, respondendo à indagação, nós diríamos que existe sim planos no nível superior, no nível espiritual, no padrão espiritual, planos para destruir aquilo que nós fazemos aqui, exatamente entre os espíritos inferiores, aqueles que não querem que nós participemos
ou que avancemos na senda do progresso. Mas a espiritualidade superior mesmo, ela impede, de alguma forma, esse congressamento, fazendo com que realmente vençam as condições superiores. O bem sempre vence o mal. O que acontece é que nós, humanos, nós encarnados, nós espíritos, somos imperfeitos. Nós é que somos os imperfeitos. E os nossos planos sempre precisam daquela última fase, que é o controle, né? Para saber se está dando certo, né? Nós queremos saber se está dando certo. E nos planos superiores da vida, quando se faz um plano, e os planos divinos, sem dúvida alguma, são dessa natureza, não há necessidade de controle, porque são planos que dão certo. São planos perfeitos, né? A perfeição do plano é a perfeição divina presente. Então lá, aquilo que acontece nos planos superiores da vida é para acontecer. Se o plano é paulatino, paulatino é a palavra que eu usei muito lá, se o plano é para ser realizado em programas, metas, participantes, vai acontecendo em metas, né? Não tenhamos nós, humanos, nós encarnados, a pressa de fazer com que realmente chegue-se à perfeição em pouco tempo. Então nós vamos alcançando. E aquelas influenciações que nós temos de espíritos inferiores, procuremos através da oração, da prece, pensando na unificação dos planos, né? De Jesus, de Bezerra de Menezes, né? De Ismael, que protege o nosso país. Pensando neles todos, nós vamos conseguir vencer todas as etapas e deixar de lado essas influenciações negativas. E essa colocação que o senhor faz realmente a respeito da paulatinidade das ações, né? Às vezes a gente se empolga nessa encarnação para querer fazer acontecer tudo, né? Mas eu colocaria a questão agora também de uma certa forma, perguntando se depois desses 70 anos, será que a FEB também não está na hora de deixar de lado essa influência de Rustam ainda, até formalmente, como a própria senhora Júlia Neso acabou informando, que já está sendo superada? Será que agora é uma hora de eles realmente abandonarem, para que o movimento espírita nacional possa falar numa linguagem só isolando essa visão? Bom, vamos recuar no tempo e lembrar, nós não estávamos encarnados na época, mas lembrar que tudo começou com um desejo de estudar Rustenck. O desejo era conhecer a obra de Rustenck, estudar, não transformar em rustenguistas, né? Mas fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava propondo ali. E aquele desejo de estudo acabou transformando alguns, no que não era o objetivo, em pessoas adeptos de Rustenck. E isso avançou pela federação. Então esse grupo continuou durante muito tempo, mas a maioria deles já desencarnou. Os que restam ainda estão lutando, tentando conseguir, mas viram, né, com o tempo, que eles próprios não estão mais seguros do fato. Então a Federação Espírita Brasileira, mudando esse conceito, conseguindo eliminar essa cláusula que era considerada pétrea no passado, conseguindo eliminar esse aspecto, vai fazer com que eles entendam que realmente o rustenguismo não é parte do espiritismo, não faz parte das ideias que Kardec elaborou. Mas, muito obrigado, nós agradecemos essa participação. E isso que é o movimento espírita, são as visões dos diferentes estados da federação, que pela geografia, mas também pela cultura, cada um acaba levando o movimento espírita de acordo com aquilo que é possível dentro das nossas condições, unindo as diferenças, mas mantendo os princípios básicos da nossa doutrina acima de tudo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição, né? Obrigado. E ao final da última rodada de conversa da comemoração dos 70 anos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita,
o Hélio Ribeiro, que é o representante do Rio de Janeiro e também da assessoria jurídica do CFN, que participou dela, colocou uma série de questões sendo abordado pelas perguntas que ali foram feitas e principalmente com relação ao histórico do movimento espírita do Rio de Janeiro, que por questões geográficas e políticas do governo brasileiro acabou sendo diferente e teve um outro contexto. Mas uma coisa que ficou sempre também da mesma maneira que o movimento espírita nacional passa é a questão do entendimento e de nós sabermos ceder quando necessário para que esse entendimento possa se fazer. E com isso mesmo, você acha que ainda há espaço para que o Conselho Superior da FEB possa também ceder um pouco para que nós possamos caminhar numa direção à frente no movimento espírita no século XXI? O verbo renunciar deve ser sempre conjugado quando o assunto é o movimento espírita. Renunciar a posturas pessoais em prol de uma postura coletiva, do bem-estar coletivo. Então, a doutrina espírita nos ensina isso, a paz acima de tudo. Então, nesse interrelacionamento no movimento espírita nacional, devemos aprender a renunciar, repito, a posições pessoais, para que possamos ter um lucro naquilo que vem a ser um ganho coletivo. Então, tanto o Conselho Federativo, quanto o Conselho Superior da FEB, todos aqueles que se declaram espíritas devem participar desse esforço coletivo para a união da família espírita brasileira. E com relação também às manifestações do próprio Orlando, aqui da USE de São Paulo, e da Marta lá do CFN também, você vê que a construção dessas pontes novas estariam agora direcionadas para os caminhos que talvez o movimento espírita não seguiu as pontes construídas pela FEB com as suas orientações, pelo direcionamento que ali estava, e nós possamos criar um caminho agora de consenso? Eu acredito que sim. Acredito, inclusive, eu sou daqueles que participam de uma crença de espiritismo com espíritos. Então, a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, é aplicável também ao movimento espírita. Acreditamos numa influência benéfica de espíritos superiores que direcionam, dentro de um plano maior, o próprio movimento espírita nacional. E isso, obviamente, vai suplantar qualquer dificuldade que surja entre os encarnados. Obrigado, Hélio. Essa é a nossa participação com você aqui, porque o movimento espírita nacional tem cada um as suas peculiaridades nos seus estados e nós vamos todos juntos trilhar esse novo caminho nesse século XXI. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e, por fim, gostaria de dizer que aquilo que nos une é Jesus e Kardec. O restante é subsidiário. Então, com Jesus e Kardec a gente consegue chegar na união entre os espíritas. Muito obrigado. Obrigado. E ao final da roda de conversa, nesse domingo aqui no Instituto Espírita de Educação, Francisco Batista, lá do estado do Paraná, que participou também da primeira roda de conversa, abordou também a participação daqueles que estiveram presentes na assinatura do Pacto Áureo, e o que nos intriga é saber se ele tem o conhecimento da postura do próprio Lins de Vasconcelos, que organizou a caravana da fraternidade, participou, se aquele posicionamento que a FEB tinha sobre Rostam, para ele poderia ter sido importante, ou ele acabou encampando o trabalho de unificação mais de uma maneira geral, sem a preocupação doutrinária que poderia ter existindo ali. Boa tarde, já estamos na parte da tarde a todos, uma alegria estar aqui nesse canal e foi muito bom participarmos aqui dessa atividade realizada pela USE de São Paulo. Especificamente quanto a Lins de Vasconcelos, temos assim um conhecimento mais aprofundado sobre a sua vida, a sua existência. Ele era paraibano e foi para o Exército, foi para o Rio fazer curso de oficiais, foi para Florianópolis, lá como tenente, lá tornou-se espírita. Depois foi a capitão para Curitiba e lá ele tornou-se então ligado à Federação Espírita do Paraná.
desde muito chegando lá já se integrou à federação, foi seu presidente depois várias vezes. É uma história muito interessante porque ele depois, uma época em quando teve o Estado Novo de Getúlio Vargas, ele já tinha dado baixa no Exército, era um cartorário. E Getúlio Vargas nomeou interventores no Brasil, que não eram governadores. E o interventor do Paraná fez uma doação de terras para a Igreja Católica e ele, pela Federação Espírita do Paraná, e o pastor-chefe do evangélico de Curitiba, escreveram carta ao presidente dizendo que a Constituição 37 era uma Constituição laica já, não privilegiava religiões, que se doou para a Igreja Católica tinha que doar para outras religiões também. Com isso ele foi exonerado do cartório, foi processado criminalmente, ficou sem ter até onde morar. Foi morar no sótão da Federação Espírita do Paraná, com a esposa, não tinha filhos. E aí ele começou então, por influência de um amigo, a comprar madeira beneficiada e vender para Rio e São Paulo, naquele crescimento dessas cidades. Montou uma indústria com um amigo, indústria de fósforos Paraná. E ficou para a época arquimilionário, essa foi a realidade. Mas foi um mecenas, doou toda a sua fortuna para o movimento espírita, né? Não só a Federação Espírita do Paraná, como doou a sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, a USERJ. A FESP, a sede inicial da FESP, São Paulo, foi ele que doou, não esse prédio que está lá agora. Foi ele que doou. Nós temos o registro, o inventário dele lá no Paraná. E ele não se preocupava com essas questões polêmicas, não. Ele era um homem de unificação. Percebendo a dificuldade que existia, e por saúde, problema de saúde, ele era cardíaco, foi morar em São Paulo, 50, foi ao Rio, 52 ele desencarnou. Mas antes disso, ele já estava morando em São Paulo em 47 ou 48. E ele se elegeu presidente da Liga Espírita do Brasil, mas ele tinha a ideia da unificação. Então é dele a proposição, junto com os caravaneiros que foram citados aqui no Rio de Janeiro, no Congresso Espírita Pan-Americano, de procurar o presidente da FEB e propor um pacto, uma unificação do movimento. E ele inclusive cedeu a Liga Espírita do Brasil como presidente, integrando esse pacto. Ele era um homem de uma visão do futuro, um unificador por excelência, como o Michelena do Rio Grande do Sul, Spinelli, Oswaldo Melo, Ari Casadil de São Paulo, Carlos Jordão daqui, várias pessoas. E isso deu essa implementação de se fundar na FEB o Conselho Federativo Nacional, composto pelas federações que já existiam, aquelas que ele daí, junto com esses companheiros, fez a caravana da fraternidade pelo Brasil, criando federações nos estados. Hoje, todas as federações estão lá no Conselho Federativo Nacional, inclusive o Distrito Federal, pela FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal. Todos compõem esse conselho. Então é um homem do futuro, um homem de visão, como muitos que estão aqui juntos, né? Foram desfilados aqui juntos nesse evento de relembrança dos 70 anos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, promovido pela USE de São Paulo. Então o Lins tinha esse papel, como aqueles companheiros, de unificar. E esse é o papel que nós devemos permanecer vigilantes daqui para frente, unificar cada vez mais o nosso movimento. E com relação a esse legado de todo esse trabalho que até hoje foi feito e que foi possível, o senhor vê que novos caminhos, que pontes poderiam ser trilhadas agora, talvez até desvinculadas do Conselho Superior da FEB, ou então que eles próprios possam também se direcionar nesse novo sentido para que nós possamos ter um espiritismo no século XXI atualizado com as características da nossa sociedade agora? Nós que estamos lá militando desde 2002, compreendemos um pouco, quem sabe, com mais profundidade essa questão. O Conselho Superior, ele mais se afeta às questões patrimoniais da FEB, questões de direção de departamentos, eleição de presidente e vice. Quem decide as questões do movimento espírita nacional é o Conselho Federativo Nacional, que é um integrante, está no Estatuto. Então, toda a programação doutrinária para o país é discutida lá. As 27 federações contribuem e opinam. Tudo que a FEB implementa a nível de organização doutrinária para o movimento é o Conselho Federativo Nacional que decide. Então, entendendo esse mecanismo, evidentemente que as federações têm lá nesse conselho, tem voz e tem voto para decidir a programação. Aí cabe a todas as federações continuarem, como estão continuando, contribuindo cada vez mais. Tá bom, muito obrigado. Vamos esperar que todo esse consenso possa continuar resultando num caminho à frente para que nós continuemos na nossa sociedade
possibilitando a transformação que é o objetivo da nossa doutrina, de cada um de nós e da nossa sociedade. Obrigado, senhor Francisco. Sou eu quem agradeço, parabenizo pelo trabalho de vocês, né, por esse trabalho de entrevistas que contribui muito, e desejo que vocês sejam sempre abençoados por Deus, como aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Abraço. Prazer em conhecer. Prazer foi Tudo de bom.